Oi, gente, eu sou a Duda e sejam muito bem-vindos ao Entre Mundos e Páginas. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre todos os livros que eu li no mês de setembro. Antes de mais nada, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades e sintam-se livres também pra comentar aqui embaixo o que vocês quiserem. Eu não sei o que aconteceu no mês de setembro, mas eu li muita fantasia e a gente não tem nenhum romance clichêzinho. Geralmente eu leio muito romance, ou romance hot, romance clichêzinho, adolescente. E esse mês não teve nada, gente. Eu parei pra olhar, eu até achei que tinha outros livros, e aí eu vi que ficou esses livros aqui. Eu não sei o que aconteceu, em setembro aí a gente teve a Bienal, que deu uma atrasada aí nas minhas leituras, porque eu tinha muito conteúdo pra produzir, e aí lá também, na Bienal, não consegui ler nada, tá? Que eu só fiquei um final de semana lá. Mas isso acabou, né? Quando tem alguma viagem aí, sempre acaba meio que desequilibrando o meu ritmo de leitura, digamos assim. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre eles. Eu li 5 livros, todos eles foram físicos. Temos vlog aqui no canal de 2 deles, que foi o último vlog que saiu aqui pra vocês. E tivemos algumas decepções. Temos também aí alguns livros que eu meio que saí da minha zona de conforto, e aí foram umas experiências um pouco diferentes. Mas enfim, vou começar falando, então vou deixar os 2 melhores por último, que enfim, quem já viu o vlog sabe de que livro eu tô falando, quem não viu o vlog também sabe, porque, né, isso aqui, esse corte colorido já entrega, mas eu vou deixar o melhor pro final, então. Vamos começar falando do último que eu li e que foi a maior decepção de todas, tá? Vamos falar mal, porque eu quero falar mal, estou me segurando pra poder falar mal aqui com vocês, tava me segurando, né, pra poder vir falar mal dele aqui com vocês, que é O Grande Jogo. Gente, vocês sabem que eu odeio os irmãos Hawthorne, né, que é do mesmo universo aí de Jogos de Herança, e esse aqui é pra ser meio que uma continuação de Jogos de Herança, então o certo é ler Jogos de Herança 2, que eu esqueci o nome, Jogos de Herança 3, os irmãos Hawthorne, e aí vem este aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui atrás, é Jogos de Herança, Herdeiro Perdido, Aposta Final, os irmãos Hawthorne, e aí o Grande Jogo. E, gente, a proposta desse aqui é bem legal, tá? Eu achei que eu ia gostar, só que aí eu fui ver quem são os protagonistas e eu me desanimei muito. Eu não posso falar muito sobre esse aqui sem dar spoiler de Jogos de Herança, mas basicamente aqui a gente tem, né, esse grande jogo, que é basicamente um jogo que vai se passar aí numa ilha deserta, e aí, não sei se eu posso falar quem criou o jogo, mas enfim, os criadores são os personagens de Jogos de Herança, então quase todos os personagens de Jogos de Herança aparecem nesse aqui. Só que eles não têm ponto de vista, tá? Então não vão muito animados, achando que, ai meu Deus, vamos ter o POV da Avery e do Jameson e do Nash e do Chandler. Não, tá? Não, nem do Grayson tem, e ele é um dos personagens que mais aparece nesse aqui. Mas enfim, que eu tava falando, enfim, os personagens eles organizam esse jogo e aí tem 7 pessoas que vão participar, pessoas aleatórias do mundo inteiro. Algumas pessoas são convidadas a participar e as outras elas têm que achar o bilhete pra poder, né, participar desse grande jogo. E aí, beleza, a gente conhece logo de cara todos os personagens e são 7 pessoas, é muita gente. Fora que tem os organizadores, então tem os participantes que são 7 pessoas. Não vou falar uma coisa, eu ia falar uma coisa, mas eu deixo pra lá, eu acho que vai dar spoiler. E aí tem esses 7 participantes, mais os organizadores. É muito personagem mesmo. E aí no final, eu pelo menos, eu acabei meio que não ligando pra nenhum deles, porque tem 3 pontos de vista também de personagens diferentes. E é muita gente, eu fiquei tipo, ai que preguiça, sabe? Eu mal tinha decorado quem era quem, e aí o livro já tava acabando. E no final eu tava tipo, foda-se todo mundo, pra mim todo mundo pode morrer, eu não ligo pra ninguém. A lei do Grayson, porque sim, eu sou o time Grayson forever. Esses dias eu entrei no TikTok porque eu tava pesquisando algumas coisas de Jogos de Herança, e aí minha For You era só coisa de Jogos de Herança. E aí eu vi um videozinho, fui entrar nos comentários, e aí eu vi uma frase muito legal, que era assim, Jameson pra Avery e Grayson pra mim. E eu sou dessa opinião.
A Avery pode ficar com quem que ela quiser, mas eu quero o Grayson pra mim. Ele merece muito mais. E foi por isso que eu li este livro aqui, porque aqui a gente teria um final pra ele, alguma coisa assim, sabe? Um momento de felicidade pra esse menino que só sofre o livro inteiro nos outros livros, né? E assim, não temos quase nada, gente, quase nada. É muito chato. E aí, o jogo inteiro é um enigma. É meio que um escape room, sabe? Ai, é um tédio. A parte do enigma, eu não ligo pra parte do enigma, porque eu igual não vou conseguir resolver. Eu igual tenho que ficar esperando eles resolverem, porque, sabe? Eu não consigo visualizar. Como é livro, a gente não tem como resolver os enigmas. Não sei se alguém aí lê tentando resolver, né, as charadas e tudo, mas eu não faço isso, porque logo eles descobrem e aí, sabe, eu acho muito chato mesmo, porque não temos, temos até que temos romance, mas é uma coisa tão mal feita é boa, né? Mal feita, uma coisa mal desenvolvida, mal explicada, sabe? Fiquei com preguiça, muita preguiça. Outra coisa também é que eu acho que esse tipo de escrita não funciona mais comigo. Quando eu li Jogos de Herança. Tá, foi ano passado que eu li Jogos de Herança. Eu lembro que eu comprei na Bienal do Rio e eu li voltando pra casa. Então, sei lá, até que ano passado ainda funcionava comigo esse tipo de escrita, mas eu acho que hoje em dia não funciona mais, que é uma escrita muito jovem. Muito jovem. Eu vejo muito pessoal mais novo lendo e amando, né? Que é o fandom geral, é composto de pessoas mais novas aí entre 10 e 15 anos, 16, 17. Mas pra mim não funciona. Tudo bem também você ter mais de 20 e gostar desses livros, mas pra mim realmente não funciona mais, porque é muito raso. Eu acho muito raso. E tudo bem, porque eu acho que esse foi o propósito da autora. São livros jovenzinhos para o público jovem, então não tem por que eu pedir pra autora, né, ficar reclamando que a autora não escreve pra gente mais velha, mas realmente foi isso que ela quis fazer, foi esse propósito dela ao escrever essa história. E pra mim não funciona mais. Então a culpa não é dos livros em si, é tipo, não é mais a minha vibe, não dá mais, eu não consigo mais. Os diálogos eu acho muito rasos, sabe? Eu acho a ideia muito boa, eu acho a ideia muito boa. Eu acho que é por isso que eu continuo lendo e insistindo, porque eu gosto da ideia de tudo, assim, gente rica que não tem onde gastar o dinheiro e aí faz jogos e enigmas, enfim, gente rica desocupada. Só que não dá, gente, não dá. Realmente não dá. E pior é que eu vou ter que ler a continuação deste aqui, porque é óbvio que esse aqui acaba em suspense. Outra coisa que eu não gostei desse aqui também é que a escrita é em terceira pessoa, em todos os pontos de vista, né? Que eu falei que tem 3 pontos de vista. E aí isso faz com que a gente fique mais desconectado ainda com os personagens, né? Quando é em terceira pessoa. Mas é isso, gente. Eu acho que eu consegui explicar. Não sei se ficou claro, porque eu falei 50 vezes a mesma coisa e no final eu nunca falo realmente o que eu penso, o que eu tinha pensado em falar, porque na hora eu vou falando o que vem na cabeça e aí depois de gravar o vídeo eu penso em mais coisas que eu poderia ter falado. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido aí meu ponto de vista. Não é um livro ruim, mas também não é um livro muito bom, tá? Eu dei 2,5 estrelas. Sim, gente, tive a coragem de dar 2,5 estrelas para um livro. Geralmente, quando eu não gosto de um livro, eu coloco 3 estrelas, mas eu tenho que parar pra pensar, eu tenho que lembrar que 3 estrelas é uma nota boa, é uma nota muito boa, porque não é nem o meio, 2,5 estrelas é o meio. 2,5 estrelas é, tipo, razoável, não é nem ruim. Mas enfim, estou tentando ser mais liberal na hora de dar notas, então esse aqui vai levar 2,5 estrelas. Que na real deveria levar, sei lá, 1 estrela, meia estrela, mas eu sou boazinha. Então, foi isso neste livro aqui. Outra decepção que não foi tão grande assim, não posso reclamar, porque foi uma leitura divertida de se fazer, mas ainda assim foi uma decepção, foi o livro O Rei Aurora. Vocês viram, não sei se vocês viram, na verdade, o unboxing, mas pra quem viu que eu fiquei muito animada, eu tava muito ansiosa pra esse aqui, eu criei muita expectativa. E, gente, não sei, gente, é pra ser uma romantasia, eu sei que é pra ter foco no romance, nas cenas hots e tudo mais. Só que, tudo bem você escrever uma romantasia com foco no romance, no hot. Só que a parte da fantasia tem que ser minimamente boa, sabe? E esse aqui, a fantasia desse livro é horrível, horrível. Eu li
A Rainha Sol, que é o primeiro livro, eu li no início do ano, se eu não me engano, e eu achei incrível. Tudo em relação à fantasia era incrível, porque era o início, né, da construção de mundo, como era o primeiro livro, era mais introdutório. Então tem aí todo... a autora explica tudo, toda a fantasia, e fica assim, a gente fica nesse gostinho de quero mais, porque a autora não explora, obviamente, porque é o primeiro livro. E aí, nesse livro aqui, o que a gente espera é que ela explore o universo, porque a nossa protagonista, ela vai para outro lado do mapa, ela conhece outras pessoas, outro ponto de vista, e não acontece nada, gente, nada. O livro inteiro é eles procurando uma coroa. Nem lembro, é uma coroa? Eu acho que é uma coroa. O livro inteiro eles procurando uma coroa. Só que não são cenas de ação, tipo, nossa, vamos pra floresta. E aí vem alguém atrás de nós. E aí, meu Deus, a gente vai ter que correr e fugir e lutar. Não, não tem uma cena de ação. O livro inteiro tem uma. Mentira, eu acho que tem uma ou duas no máximo. E são cenas de, tipo, 2 páginas. Uma página, sabe? Não, e daí tá, beleza. Vou dar. Não é spoiler, tá? Mas eles vão lá procurar a coroa num castelo. E aí eles ficam, sei lá, 2 semanas naquele castelo procurando aquela coroa. E é só tipo eles indo. Ai, vamos no calabouço. E aí, beleza, eles olham um pouquinho nas celas, eles olham um pouquinho ali por cima. E aí eles falam, não tá aqui. E aí eles falam, vamos voltar pro quarto. E aí o que acontece no quarto? Isso mesmo, meus amigos. E é um ciclo infinito disso. Então eles vão pra festas, e aí depois eles decidem procurar, e aí eles dão uma procurada assim por cima pra ver se não tá ali, e aí eles meio que esquecem que eles têm que continuar procurando, e aí eles vivem a vida deles, eles vão pro quarto e fazem altas coisas, e aí eles brigam, e aí eles vão pra festa, e aí eles lembram que eles estavam lá pra procurar a coroa, e aí eles voltam a procurar, mas tipo assim, um negócio muito superficial, sabe? Muito superficial também a parte da magia, o jeito como a protagonista, principalmente, ela começa o livro sendo uma ninguém. Esse livro é uma cópia de Trono de Vidro e Jogos Vorazes, enfim. Tudo o que é famosinho é uma mistura de tudo que é famosinho, então esse livro é, tipo assim, uma farofa, tá? Uma mega farofa. Só que poderia ser uma farofa muito boa, muito boa. São 4 livros, então é uma quadrilogia. E aí, tudo bem, tá? A autora quis focar nesse livro aqui, né, pra desenvolver o romance, porque, eles são almas gêmeas e sei lá o que, são parceiros, não sei, nem isso foi descrito direito. E aí, não tem, não fica nada fechado, tipo, o romance não tá 100% certo, tem muita coisa ainda pra acontecer, tipo, só tem romance e ao mesmo tempo não tem romance nenhum. Então eu aposto que no próximo livro a autora vai querer focar também no romance. Enfim, eu acho que eu fui com expectativas erradas. Esse aqui não é um livro de fantasia com romance. É um livro de romance com putaria, com um pedacinho de fantasia, assim, bem no fundo, sabe? Mas é isso que eu tenho pra falar sobre esse aqui. Nem falei sobre a história, né? Sobre a história do primeiro livro. Mas é isso. Não é um livro ruim, tá? Não é um livro ruim. É um livro bom. Eu ia dizer muito bom, mas não é um livro muito bom. A escrita é um pouquinho rasa também, né? Pra ser um livro de fantasia, a escrita é muito rasa mesmo. Falta muita descrição nas cenas, assim. Eu não gosto de livros com muita descrição, mas esse aqui faltou, sabe, um pouquinho. Ela só narra, então estamos num salão com sei lá o que, sei lá o que. E deu. É essa descrição que vocês vão ter do salão e do... Enfim, é muito raso. E aí, eu gosto muito do primeiro livro. O primeiro livro é muito, muito bom. Eu indico, tá? Eu indico muito esse universo, se vocês querem, né, se distrair, porque foi uma leitura divertida, tá? Não foi uma leitura chata, só que pra ele ser vendido como livro de fantasia, ele tinha que ter fantasia, um mínimo de fantasia, sabe? E é isso, já falei demais. Eu indico, mas ao mesmo tempo eu não gostei de ler este aqui. Eu gostei, mas eu não gostei... Enfim, vocês entenderam, sabe? Eu gostei da experiência de ler, mas eu não gostei da história em si. Foi isso então, eu dei 3 estrelas para este aqui. Agora vamos para um livro que nem eu falei, né? Eu saí da minha zona de conforto lendo este aqui, que foi Babel. Eu li para um trabalho da faculdade que eu tinha, o nome da cadeira é Leitura e Produção de Texto. E aí, eu amei, gente. Eu amei esse trabalho, porque poderia ter sido, sei lá, a professora só podia ter pedido, leiam este livro aqui, sem dar nenhuma escolha pra gente. E, enfim, escolhido um livro meio chato, meio acadêmico pra gente. Só que não, a professora simplesmente foi lá e falou assim, leiam o que vocês quiserem. Pode ser ficção, pode ser não ficção, pode ser livro acadêmico, não acadêmico, enfim, podia ser qualquer coisa mesmo. Eu acho que só não podia ser poesia, porque a gente ia ter que escrever uma resenha depois
Enfim, tinha algumas, né, alguns critérios ali, mas no geral a gente tava livre pra escolher o que a gente queria. E aí eu aproveitei essa oportunidade pra ler este aqui, que chegou aqui em casa já no início do ano, e eu tava louca pra ler, mas eu não achava o momento certo, e eu pensei, é agora, é um sinal para eu ler este aqui. E aí eu li, eu poderia ter lido qualquer livrozinho, tipo Ali Hazelwood, eu poderia ter pego, sabe? Ia ser muito mais fácil, ia facilitar muito a minha vida, mas eu decidi pegar isso aqui, que é um livro muito denso. Eu tinha um mês pra ler, mas mesmo assim um mês parecia pouco, porque os 50% eu vou dar spoiler, tá? Do que eu achei. A primeira metade do livro é, nossa, um tédio. Um tédio. Eu demorei muito, muito, muito pra ler. Então eu enrolei, eu tava com medo de não conseguir terminar a tempo. Mas no final deu tudo certo, eu li, deu tempo. E a gente teve que escrever uma resenha de sei lá quantas páginas, e aí uma apresentação. Deu certo, gente. Deu certo. Eu gostei muito, muito de ter escolhido esse livro aqui, porque é um livro muito com muitas coisas pra falar. Foi um livro difícil de escrever uma resenha, né? Uma resenha crítica, uma resenha bem elaborada, porque é um livro que tem muita coisa pra falar, aborda muitos temas, mas ao mesmo tempo isso é bom porque então eu tinha muita coisa pra escrever lá na resenha, não foi tipo se eu tivesse escolhido um livro, por exemplo, da Lynn Painter, eu talvez não teria tanta coisa pra falar assim numa resenha, né? Porque não aborda tantos temas assim, não é um negócio muito elaborado. Então, eu gostei de ter escolhido esse livro aqui, porque eu tinha muita coisa pra abordar na resenha, tanto que eu quase extrapolei o limite de páginas e eu queria ter falado mais, mas, enfim, não dava porque ia passar lá das páginas e das palavras. Falando então um pouquinho sobre a história deste livro aqui. Aqui a gente tem o Robin e no começo do livro ele é uma criança, ele mora em Cantão, na China, e aí logo no primeiro capítulo já fala assim, a família inteira dele morreu. Morreu, tá todo mundo morto ali, só ele, e ele tá prestes a morrer também, né, porque ele vai contrair a doença, ele já contraiu, na verdade, e aí ele vai morrer também, só que aí chega um homem meio que misterioso e resgata ele, bem entre aspas mesmo, meio que pega ele e salva ele com magia, né, cura ele. E aí o Robin descobre que este homem misterioso é um professor muito renomado da Universidade de Oxford, que é uma universidade, assim, a top das tops. E aí, logo nos primeiros capítulos, o professor, que é o professor Lovell, ele pede pro Robin escolher um nome pra ele, né, adotar um novo nome, porque o nome dele não é Robin, ele tem um nome, né, chinês, e aí ele vai ter que escolher aí um nome pra ele poder se adaptar melhor à nova vida dele, né, o nome em inglês ele vai ter que escolher. Então ele acaba escolhendo o nome Robin Swift. E aí, beleza, os dois vão pra Londres e logo que eles chegam lá, o Robin começa a ter aulas de grego, latim, se eu não me engano. Ele vai também ter aulas para aprimorar o chinês, o cantonês, eu acho, tá? É um livro com muita coisa, então posso estar enganada. Mas, enfim, então ele começa a estudar pra ele poder entrar, né, na Universidade de Oxford também e ser um tradutor, que nem o professor Lovell. Ele passa anos estudando, ele finalmente entra na universidade, aí lá ele vai estudar em Babel, na Torre de Babel, que é onde os tradutores estudam, né, onde os acadêmicos estudam para virarem tradutores, porque é lá também onde é feito as barras de prata, que é da onde vem a magia, porque a magia nesse livro surge no que se perde quando é feita uma tradução de uma palavra. Então, quando a gente traduz uma palavra, enfim, por isso que os tradutores têm um papel muito importante nessa produção das barras de prata, porque eles têm que traduzir as palavras, então meio que a magia surge daí. É muito confuso, gente, muito confuso. E ao mesmo tempo é muito legal como a autora misturou elementos mágicos com coisas reais e contexto. E tem muitas passagens, assim, muitas cenas muito descritivas que falam da história, de texto, de sei lá o que, de tradução. É um livro muito bonito. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é muito bem escrito, porque tem várias dessas coisinhas que eu esqueci o nome agora, mas é tipo notas, sabe? Eu acho que é nota de rodapé, que enfim, e aí complementa coisas citadas no livro, por exemplo. Deixa eu ver o que é aqui. Tá, aqui fala de alguma língua, tá? E aí aqui embaixo tem a explicação de quando essa língua surgiu, enfim, outras coisas. E isso tem no livro inteiro, gente. Se vocês forem ver, a maioria das páginas tem essas notas de rodapé. Às vezes é gigante, às vezes é bem pequenininho. Isso faz com que a leitura ficasse um pouco cansativa,
até 50%, né, que nem eu falei, porque era muito disso do Robin indo lá, estudando, e aí ele recebe textos, e aí ele tem que traduzir, e aí é o dia a dia dele ali na faculdade. Então é bem tedioso esse início, tá? Só que depois dos 50% fica muito bom. Porque tem, assim, ação atrás de ação. Até 50% não tem nada de ação. E aí depois da metade é ação atrás de ação. Não dá um minuto pra gente respirar. Não sei, se alguém aí já tiver lido, sabe do que eu tô falando. Esse final, eu não sei se eu fiquei com ódio, se eu amei. Eu ainda não me decidi o que eu achei desse final. É assim, nossa, é muito emocionante, realmente. Não tem um minuto de sossego. E aí o Robin, beleza, né? Continuando a história, o Robin entra ali, ele começa a estudar, e aí ele percebe que este ouro, né? Essa prata, na verdade, que ele tá fazendo, essa magia, que ele vai ajudar futuramente a produzir, ela é usada contra o país de origem dele, outros países aí. Então, é meio que o Império Britânico, ele usa desses estrangeiros que chegam ali pra estudar. E aí tem guerras e conflitos, e aí o Robin começa a perceber que o que ele tá fazendo ali é meio que contra a natureza dele, contra quem ele é, o que ele acredita, e aí ele se infiltra numa sociedade secreta, e aí ele conhece pessoas que nem ele, e aí ele tem um grupo de amizades, e aí morte, 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 tragédia, mais morte, muita morte, mais tragédia. E é um livro muito impactante, muito bonito, muito denso, né, que nem eu falei, porque tem muita coisa. A autora aborda muitos temas importantes. É um livro que tem que realmente ser lido com calma. Não tem como você ler isso aqui em 2 dias. Eu aposto que teve gente que leu, mas é bem difícil. Eu não conseguiria, tá? Porque é muito, muito descritivo. Então é muita coisa e a gente tem que ler com calma pra conseguir absorver tudo. É isso, gente. No geral, eu gostei bastante. Eu dei 3,5 estrelas, se eu não me engano. Isso, 3,5 estrelas. E eu indico muito que vocês façam essa leitura. Olha, gente, eu comecei muito animada, marcando um monte de coisa. E aí, no final, eu não marquei nada. Mas é isso, então, para este livro aqui. Agora vamos para os melhores do mês, sem sombra de dúvidas. Simplesmente eles, gente. Simplesmente eles. Maravilhosos. Esses livros são dos livros mais lindos que eu tenho, eu acho. Quando eu vi a capa pela primeira vez, eu achei ela meio assim, meio estranha, mas agora eu acho tão linda, principalmente essa segunda aqui. Olha que lindo. Eu amei também como ficou com os post-its. Ah, eu amo tudo sobre esses livros. Tudo mesmo. Tem os seus defeitos? Tem, mas a gente releva porque esse casal é incrível. Incrível, sensacional. Eu não quero falar, eu não quero lembrar disso aqui. Eu vou chorar porque não tem mais. Na minha cabeça ia ter mais livros. Pensa que bonitinho. 6 livros, 7 livros, assim, um do lado do outro. Eu fui enganada. Na verdade, eu me enganei, porque tá escrito aqui, ó, a conclusão da duologia Divinos Rivais. E aí, eu não vi, tá? Que esse aqui era o último. Eu acho muito estranho também, não sei se vocês têm os 2 livros, mas se vocês tiverem, se o de vocês também tá assim. Esse aqui, a continuação, tem mais páginas, só que este aqui é maior. Esse aqui eu acho que tem 100 páginas a mais, porque eu acho que foi usado outro tipo de papel. Tanto que esse aqui tá muito pesado. Quer dizer, tá no peso normal, né, de um livro. Mas esse aqui, o primeiro, ele foi usado um papel muito bom, muito maleável. E aí ele tá muito leve, ele é muito leve, muito bom de ler. E aí eu fui ler esse aqui, e esse aqui não é tão assim, sabe? Não sei, fiquei um pouquinho triste, mas esse aqui é muito bom. Enfim, vamos falar da história deste aqui. Tem vlog aqui no canal, eu fiz vlog lendo os 2 livros. Eu li isso aqui em um dia. Um dia, tá? Um dia. Surtei. E esse aqui eu acho que eu li em 3. Não sei, esse aqui eu não gostei tanto quanto eu gostei do primeiro. Eu gostei, tá? Mas esse aqui, nossa, esse aqui, maravilhoso. Basicamente aqui a gente tem a Iris, já ia esquecer o nome dela de novo, a Iris, e o livro começa com ela se despedindo do irmão dela, porque o irmão dela foi chamado pra ir pra guerra, que tá rolando aí, desde o início do livro a gente sabe que tá rolando uma guerra dos deuses, mas é um negócio muito distante deles, sabe, não vai afetar, não afeta, teoricamente, a vida deles, até que acontecem umas coisas aí, mas enfim, voltando, então ela tá se despedindo do irmão dela, e aí o irmão dela vai e ela fica meio que sozinha ali na cidade, eles não têm muito dinheiro, ela fica com a mãe dela, ela tem que cuidar da mãe dela, a mãe dela é meio alcoólatra, e aí ela
decide sair da escola pra entrar para começar a trabalhar num jornal. Ela começa a escrever alguns artigos e lá ela meio que disputa com o colega de trabalho dela, os dois disputam pra conseguir a vaga de colunista. E quem é este rival de trabalho dela? O Roman Keating, que é o nosso outro protagonista, porque sim, temos o ponto de vista dos dois. Maravilhoso. A escrita é em terceira pessoa, mas isso não me incomodou em nenhum momento ao longo da leitura. Isso não fez com que eu me apegasse menos aos personagens. Sério. Era em terceira pessoa, mas eu sentia que eu era os personagens, que eu tava ali com eles, que eu sofria com eles. Na verdade, eu não só sentia que eu sofria com eles, como eu sofri com eles. Nossa, como eu sofri. E aí, beleza, eles estão ali disputando, né? Eles meio que fazem uma competição pra ver quem chega primeiro, pra pegar as melhores matérias. E aí, enfim, né? Eles têm essa rivalidade entre eles, mas que no fundo a gente sabe que não é rivalidade, não é rivalidade. Eles fingem que se odeiam, mas pelo menos da parte do Roman, ele já ama ela, já presta atenção em tudo que ela faz. E aí eles podem até se odiar no meio de trabalho, mas tem uma coisa que une eles, porque os dois têm máquinas de escrever antigas, que eram das avós deles. E aí essas máquinas de escrever, elas possuem magia, então eles começam a se escrever cartas. Então eles escrevem a carta, né, e colocam no armário, e aí ela some e vai pra casa do outro. Só que tudo começa quando a Iris, ela tenta enviar uma carta pro Forrest, que é o irmão dela, porque eles tinham essa mania de se escrever cartas e colocar no guarda-roupa e tal, se trocar cartas desse jeito. E aí ela tá com saudades dele, ela vai lá e meio que finge que vai enviar essa carta pra ele. Ela sabe, obviamente, que ele não vai receber, porque ele tá na guerra. Mas aí ela escreve pra ele, coloca ele no armário, e no outro dia a carta desaparece. E aí ela começa, e ela tem essa esperança de que seja o Forrest que tá recebendo essas cartas, e aí ela passa a escrever meio que diariamente, né, sobre a vida dela, sobre tudo que tá acontecendo com a mãe, na Gazeta. Então ela passa a escrever pra ele mais vezes, então ela envia várias cartas. E aí muda pro ponto de... Tem um capítulo quando ela tá entregando a carta lá pro armário e a carta desaparece, muda o ponto de vista e o capítulo passa a ser do ponto de vista do Roman. E aí começa assim, Roman, sei lá o que, quando a carta chega. E aí a gente descobre que é ele que está recebendo as cartas, só que ele nunca escreveu de volta, e ele sabe que quem tá escrevendo pra ele é a Iris, porque como ela dá detalhes, né, sobre a vida dela, o dia a dia, a família, então ele sabe que é ela que tá escrevendo, e aí certo dia ele escreve de volta, falando assim, não sou o seu irmão, e aí ela fica assim, o quê? Pra quem que eu tô escrevendo, então? Pra quem que eu estou abrindo meu coração aqui? E aí eles passam a conversar, e é muito, muito lindo, porque o Roman não fala logo de cara que ele é o Roman, né? Eu acho que isso faz todo sentido, até porque se ele fosse falar de cara o nome dele, quem ele era, ela ia achar que ele tá ali pra espionar ela, que ele tá usando ela, que, enfim, ele só tá fazendo isso pra enganar ela e ganhar a promoção. Então eu acho muito bonito o fato dele não ter falado de cara, porque dá aí esse tempo pra eles se conhecerem, digamos assim, do zero, e aí eles se apaixonarem. É lindo, gente, é lindo. E aí acontece algumas coisas, e aí a Iris, ela vai ir meio que pra linha de frente da guerra, porque ela quer ser jornalista, ela quer reportar o que tá acontecendo na guerra, então ela vai lá, ela viaja, e aí o Roman segue ela, e é lindo, gente, lindo. Esse primeiro livro aqui, ele é totalmente romance, ele é totalmente romance, é um romance lindo de doer, tem esse fundo aí de magia, né, de fantasia, pra dar aí algumas cenas de ação. E que cenas de ação, meus amigos. Meu Deus, só de lembrar eu já fico assim, já começo a me arrepiar, porque, nossa, maravilhoso. Então, esse aqui é totalmente romance. E este livro aqui, o segundo, ele é totalmente fantasia. O que foi bem triste, tá? Claro, o romance, é porque o romance já se desenvolve todo aqui, sabe? Então aqui não tem muito mais o que fazer. Só que eles passam grande parte desse aqui separados e eu não gosto disso. Claro, né? Porque a autora tinha muita coisa pra resolver ainda em questão de fantasia. A fantasia não é uma coisa muito elaborada. Eu acho que faltou aí algumas descrições, eu fiquei muito perdida nesse aqui, porque a questão da fantasia, como esse aqui só foca no romance, eu acho que a autora deixou tudo pra fazer da fantasia aqui e ficou tudo muito mal feito, sabe? Muito corrido. Então eu acho que poderia ter sido resolvido com calma, porque eles ficam o livro inteiro, os dois livros inteiros, tentando derrotar uma pessoa. E aí essa pessoa é derrotada, tipo, em uma página. Achei meio, tipo, tá.
beleza, aceitei porque eu li isso aqui, na real, por causa do romance. Eu não continuei a ler por causa da fantasia, porque a fantasia, gente, pelo menos nesse aqui, a fantasia, tipo assim, o plano de fundo só, sabe? Só que eu fiquei muito triste quando eu vi que a fantasia ia ser o foco nesse aqui. Mas tudo bem, sabe? Eu acho que precisava ter um equilíbrio ali entre fantasia e romance, só que ficou, tipo, muito romance e muita fantasia. E aí ficou um pouco, tipo, parecem livros diferentes, sabe? Escritos por pessoas diferentes. Não sei explicar, sabe? Não sei se vocês também sentiram isso, se alguém de vocês já leu também os dois livros, mas eu senti isso. Então, mas enfim, além disso tudo, eu amei. Não tem como dizer que eu não amei. Eu tô completamente apaixonada. Eu já quero ler outros livros dessa autora. Olha que bonitinho, coisa mais fofa que ficaram as marcações. Eu tô apaixonada, gente. Eu tô apaixonada. Sobre as notas, então, que eu dei para os livros. Este aqui eu dei 5 estrelas mais coração de favorito. Não tinha como. Eu até pensei em dar só 5 estrelas por causa da questão da fantasia ali. Mas eu dei 5 estrelas mais coração de favorito. Porque maravilhoso, sensacional. Leiam. Ah, esse aqui eu acho que... Esses livros aqui eu acho que são mais 13, mais 14. Não tem hot. Tem algumas cenas ali, tipo, que dá a entender que rolou, mas nada explícito. Então podem ler tranquilamente. E para o segundo livro eu dei 4,5 estrelas. Amei. Amei, gente. Foram os melhores. Se não o melhor do ano, tá? Foi um dos melhores do ano, sem sombra de dúvida. O melhor, aí eu já não sei, aí eu vou ter que dar uma pensada. Mas foi maravilhoso. E é isso, gente, pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido pegar algumas indicações. Me contem aí nos comentários se vocês já leram algum, se vocês têm vontade de ler, ou se vocês compartilham da mesma opinião que eu em relação a algum desses livros. Vou estar amando ver as respostas de vocês. E é isso. Muito, muito obrigada por assistirem até aqui. Beijão e até o próximo vídeo.